Então falamos aí sobre a destruição do templo e a gente chega a uma conclusão. Eu coloquei aqui o próximo subtítulo, que Jerusalém está sob disciplina. Jeremias 6:8 é o primeiro texto aqui de referência. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. Ezequiel 8:6. Então ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Não foi de graça que Deus levou a Israel a passar por isso. Agora, esse texto aqui de Mateus 23, prestem bem atenção nisso. É conhecido como Lamento sobre Jerusalém. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. É praticamente o mesmo contexto que eu li, porém está lá em Lucas 13, 34, 35, Lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, ele chora à vista de Jerusalém, e quando Jesus ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, ele chora sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E aí então, diz assim, Mateus 27, 24 e 25, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, e aqui prestem bem atenção no que esse povo vai dizer, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Isso, naturalmente, que se cumpre no ano 70, foi um verdadeiro massacre de judeus ali. Falando um pouquinho sobre o princípio das dores, sempre baseado naquelas 3 perguntas feitas por eles, pelos discípulos. Quando Jerusalém será destruída? Então a gente já viu isso. Quando seria? O sinal da volta de Jesus, que é o foco do nosso estudo, e o que irá acontecer quando o Senhor voltar. Então, o princípio das dores. Todo esse texto aqui, ou esse contexto, ele pode ser colocado da seguinte forma. Seria a resposta à segunda pergunta? Isso aqui seria a primeira metade da grande tribulação? Isso aqui seria a descrição geral dos eventos que irão assinalar o fim do mundo ou o fim da era?
Seriam os sinais dos fins dos tempos? Eu colocaria como todos aqui. Quando ele fala princípio de dores, ele se refere às dores do parto. Então, quando a gente estuda Mateus 24, a gente vê tudo isso daí como as dores do parto mesmo. Tá? Então, quanto mais próximo do parto, maiores e mais intensas vão ficando as dores. Então, isso os sinais da vinda de Jesus. Os sinais tratam, então, como se fossem as dores do parto. Vão se intensificando, vão aumentando com o decorrer do tempo. Mateus 24, princípio das dores, aqui o primeiro versículo 3, fala das perguntas, naturalmente, e aí ele vai seguir. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, atentem para isso. Fiquem acautelados que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou seja, tem que acontecer isso. Porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ainda sobre o princípio das dores, versículo 9 de Mateus 24. Então, durante as dores do parto de Israel, as dores de parto de Israel, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, versículo 10, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, ou a todas as gentes. E então virá o fim. Algumas referências bíblicas a respeito do fim dos tempos. O que é fim dos tempos quando se fala? Será que nós já estamos no fim dos tempos, de fato? Então vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.